Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja bem. Antes de ir para o passo a passo, não esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante para o canal, e de compartilhar o conteúdo com as suas amigas. Vamos para o vídeo! Então vamos aos materiais. Para fazer essas lindas asas, nós vamos usar, eu vou usar aqui flores prontas, tá bem? Vou usar esses dois modelos aqui. Borboletas prontas. Aqui já tem um modelo, tá bem, no canal, já tem um modelo aqui. Eu vou deixar no card pra você. Um arranjo pronto, aqui também já tem vídeo, tá bem? Fita de 7 milímetros de cetim pra encapar o arame galvanizado, porque eu não encontrei o arame encapado branco, que seria o ideal, tá certo? Elástico pra colocar nas asinhas, alguns pontos de luzes. Vou usar pega-mil, se você quiser pode usar a cola de silicone que você tiver, tá bem? Tô usando o tule rosa, de acordo com a cor da roupa da princesa, tá bem? E eu quero falar uma coisa pra você. De todos os materiais, o mais caro foi o arame galvanizado. Por esse motivo, é muito importante que você faça a precificação do seu produto, tá? Seja ele laço, uma fantasia, uma asa, o acessório que você for fazer, é muito importante você fazer a precificação, inclusive aqui já tem vídeo, tá bem? Claro que eu não vou usar isso tudo, tá? Aqui tem 1 quilo, e eu tô usando aqui, ó, o tamanho 18, tá bem? Que é esse aqui, ó, que é esse aqui que eu comprei. E aqui tem 1 quilo. Então, vamos lá, eu vou precisar cortar e vou dar as medidas pra você. Pra cortar o arame, você vai precisar de um alicate de corte, tá bem? Então, eu cortei aqui um círculo, esse primeiro círculo aqui, ele tem 70 centímetros, tá certo? E por ele mesmo, você já vai medir aqui, ó, e vou tirar o próximo, tá? Então, você só tira aqui, ó. Eu espero que o ângulo esteja bom pra você acompanhar tudo certinho. Então, por esse mesmo aqui, ó, vou tirar esse tule aqui. Por esse mesmo aqui, eu vou medir aqui, ó. Lembrando que as duas partes da sua asa precisam ficar exatamente igual, tá? Tem que cuidar aqui dessa parte pra ficar tudo certinho, as duas partes, olha. Então, eu vou cortar aqui, ó. Vou vir aqui com o alicate e você pressiona, tá? Pressiona bem pra poder cortar aqui, ó. 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 Já foi, tá? Então, vai ser assim. Duas partes de 70, perdão, e duas partes de 60 centímetros, tá? Eu vou cortar as duas outras partes e volto com você. Pronto, tá aqui as duas partes, tá bem? Então, ó, duas partes de 70, duas partes de 60. E vou medir pra você, tá bem? Então, vamos lá. Vou tirar aqui uma parte e vou medir só uma pra você ver. As medidas eu vou deixar passando na tela, tá bem? E vou deixar também na descrição pra você, como eu sempre deixo. Aqui. Gente. Calma lá, ó. Você me desculpe aí o barulho dos cachorros. Olha aqui, ó. 70 centímetros, tá? Então, são duas peças, tá? De 70. Duas peças de 60. Acredito que essa daqui vai ser mais fácil pra medir, ó. Medir assim, ó. 60. Tá bem? Duas de 60. Pronto. A partir daqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar nas duas pontas, tá? Nessa ponta e nessa. Deixa eu afastar aqui, ó. Vou marcar aqui, ó, 3 centímetros, tá bem? Esperar o foco, ó. 3 centímetros. Pronto. Vou vir aqui com o meu alicate, ó. E vou entortar essa parte aqui, ó, pra cima. Assim, tá? Ó. 3. Vou fazer isso aqui nessa outra parte também.
Aqui, ó, do outro lado também, 3 centímetros, tá? Aqui, ó. É muito importante medir tudo certinho, tá? Para suas asas ficarem certinhas, ó. 3 centímetros, 3 centímetros. Vou juntar aqui, ó. Tá bom? Vou juntar aqui as duas partes. Ó. E vou torcer isso daqui, tá? Depois que você juntar as duas partes e torcer o arame, você vai ficar com 4 estruturas desse jeito. Então, agora eu vou pegar a fita número 1, vou medir aqui pra você, ela tem meio centímetro, e vou cobrir as 4 partes da minha asa. Vou passar aqui a minha pega 1000, e aqui tem uma dica muito importante. Eu preciso colar, passar essa fita de maneira que uma fique sobre a outra, para não aparecer o arame galvanizado, porque quando eu for colocar o tule por cima dessa estrutura, se eu deixar algum espaço aqui, vai aparecer. Então, eu preciso encapar muito bem essa parte, para não aparecer o arame galvanizado. Como eu falei no começo, o ideal seria o arame encapado, porque eu não teria esse trabalho. Mas, no final, você vai ver que vai ficar muito bonito assim, encapado. Você precisa encapar como se estivesse encapando uma tiara, todas as partes, e deixando a fita de cima passando sobre a fita de baixo. As 4 partes ficaram assim. E agora, eu vou unir as duas estruturas da parte de cima da asa. Então, eu peguei um fio aqui, eu tentei com a cola quente, mas não vai funcionar, porque depois solta. Então, o ideal é você prender aqui com o fio ou passar uma fita. Esse fio que eu tô usando, ele é um fio bem resistente. Então, eu vou fazer várias voltas aqui no centro aqui dessa estrutura, pra ficar bem firme. Olha, ficou desse jeito. Agora, eu vou fazer uns nós aqui. E vou repetir na outra parte, para que essa estrutura fique bem firme, principalmente no centro, que vai ser a estrutura da nossa asa. Então, eu vou passando várias vezes, tá? Pra ficar um trabalho bem firme. Aqui nessa parte eu vou fazer uns nós, tá? Já vou finalizar aqui essa parte. Vou mostrar pra você como vai ficar. Fica bem estruturado, bem firme mesmo. Vou cortar. Olha, fica desse jeito. Essa é a parte de cima. E essa daqui, ó, é a parte de baixo, tá? Agora, eu vou colocar uma sobre a outra e outra vez vou passar o fio sobre elas, tá? Pra essa estrutura aqui do centro ficar bem firme. Eu começo fazendo um nó aqui no centro e da mesma forma eu vou passar o fio sobre essa estrutura, vou fazer várias voltas pro centro aqui da asa ficar bem firme, porque esse centro, ele vai segurar as asas, ele é a base, ele que vai estruturar toda a minha asa. Ficou assim, eu vou fazer outro nó e já vou mostrar pra você como ficou. Vou fazer vários nós aqui no centro, pra segurar bem. Vou fazer outro nó. Se você já estiver gostando, deixe o seu like, compartilhe com uma amiga. Vou cortar aqui, ó. E ficou desse jeito. Agora, nós vamos moldar a nossa asa, vamos dar formato. Eu quero no formato de borboletinha, então, eu vou segurar no centro da estrutura e vou puxar a asinha pra baixo, tá? A primeira parte. Vou segurar de novo com a minha mão direita e vou puxar pra baixo assim. E você vai ver essa figura. Aqui eu preciso que fique quase reto. Agora, eu vou segurar o centro da asa com a minha mão esquerda e com a minha mão direita. Eu vou deixar a parte de cima alinhada com a parte de baixo assim. Do mesmo jeito, vou fazer com a parte esquerda. Vou segurar com a minha mão direita no centro, tá? Que é o centro da estrutura e vou puxar pra cima. Então, vai ficar desse jeito aqui. E você vai modelando do jeito que você quer. Vou puxar mais um pouquinho aqui, ó. As partes precisam ficarem iguais. Agora, eu vou segurar assim, ó. Vou empurrar o meu dedão pra dentro da asa e vou dar um puxão, ó.
Empurrei o dedão pra dentro da minha asinha e puxei, fazendo tipo um beliscão pra ficar a pontinha da asa. Agora, eu vou segurar com as minhas duas mãos aqui, ó, no meio da asa, pra ela abrir um pouco mais e ficar assim. Na parte de baixo, a mesma coisa. Eu peguei o meu polegar e empurrei pra baixo, ó. Vai ficar um biquinho. Do outro lado também, segurei a estrutura, empurrei o meu polegar pra dentro da asinha e vai ficar um bico. É muito fácil de fazer. Você vai perceber que é muito fácil também trabalhar com arame galvanizado. Ele modela muito rápido. Agora, eu vou medir aqui o tule pra você, olha. Eu peguei aqui um pedaço, cortei duas partes, tá? Pra fazer a parte de cima da asa, pra cobrir a parte de cima. De 68, um pedaço de 68 por 80. A medida vai estar passando aqui na tela pra você, tá bem? Então, são 2 pedaços pra cobrir as duas partes de cima. Olha, então, é 68, tá? Por 80. Então, aqui, ó, eu tenho duas partes, tá bem? Eu vou usar uma parte pra fazer um lado aqui da asa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar esse tule, vou colocar a minha asa dentro. Vou colocar a estrutura aqui dentro do tule assim. Vou segurar na parte de baixo, tá certo? Vou segurar com a mão esquerda. E com a mão direita, eu vou puxar esse tule todo pro centro, porque eu quero que fique um efeito bem bonito. Todo o excesso desse tule vai ficar concentrado no centro da asa e vai ajudar para fazer o acabamento da asa, tá? Então, você vai puxando, ele não pode ficar enrugado esse tule aqui, ele precisa ficar bem esticado. Então, você vai puxando na parte de trás e na parte da frente, para ele ficar bem esticado, tá? Verificando se você pegou todas as partes. Então, eu vou puxar e ele vai ficar aqui, ó, no centro. E vou pegar um fio de nylon, tá? Olha, então, ele fica desse jeito aqui. Agora, com o fio de nylon, eu vou fazer um pontinho e vou passar em volta da minha asa pra segurar melhor, tá? Tô usando 0,25. Então, eu vou fazer aqui no centro um ponto bem simples, tá? Ai, Denise, por que você não faz com linha? Eu tô usando o tule rosa. Se eu pegar aqui a linha, vai aparecer a linha branca e eu não quero. Então, aqui eu vou fazer voltas, tá? Por trás da asa. Perceba que o fio tá passando. Vou puxar para que essa parte aqui da minha asa fique bem bonita e o tule fique bem concentrado aqui, ó, na estrutura da asa. Agora aqui eu vou fazer uns nós, tá? São nós simples, só para segurar mesmo, tá? Se eu fizesse com a linha branca, ia aparecer no final, então eu não quero. Eu quero que a asa fique bonita, mas que tenha um ótimo acabamento também. Então, eu vou fazer alguns nós e vou cortar essa linha, tá certo? Pronto, cortei aqui. Vou fazer o outro lado do mesmo jeito, tá? As 4 partes são exatamente iguais. Fiz o outro lado e você vai ter todo esse excesso aqui, ó, de tule. Mas eu não posso cortar porque eu preciso fazer isso aqui, que vai ser o acabamento da parte de trás da minha asa, tá bom? Agora, eu vou fazer a parte de baixo e vou mostrar a medida do tule pra você, tá bom? Pra parte de baixo, como ela é menor, eu vou usar 2 partes menores. Um pedaço, 2 pedaços, né? De 61 por... Então, vai ser um pedaço de 61 por 63, tá bem? O pedaço é menor porque as partes de baixo da asa, elas são menores, tá bem? Da mesma forma que eu fiz na parte de cima, eu vou fazer aqui na parte de baixo. Vou pegar o meu tule, colocar a parte da minha asa por dentro assim, e vou puxar todo o excesso do tule pro centro da minha asinha, tá bem? E eu vou arrumando, puxando, tá? Verificando se todo o tule tá na parte do centro, porque se eu não puxar todas as partes para baixo, pode acontecer de ficar alguma parte, tá bem? Eu quero esse efeito aqui, da mesma forma, passei o fio de nylon e ficou assim, ó.
as 3 partes. Agora, só falta fazer uma parte e fica todo esse excesso aqui de tule, eu vou fazer na outra parte aqui. Então, eu vou cortar aqui essas partes, tá? Eu não posso cortar muito perto da estrutura, na parte de baixo. Eu vou cortando e verificando o tamanho que eu quero pra fazer aqui o centro da asa, tá certo? Porque, como eu falei pra você, esse tule aqui do centro, ele vai servir pra fazer o acabamento na parte de trás, porque eu ainda preciso colocar o elástico. Então, eu vou cortando e verificando a medida que eu quero, tá? Aqui no centro, eu vou precisar de uma medida mais ou menos de 5 centímetros. Então, eu vou cortando e verificando aqui, ó, dos 2 lados. As 4 partes precisam ficar iguais. Então, eu tirei as 2 partes de cima, vou cortar agora essas partes aqui de baixo, tá? Porque eu preciso, sim, de um pouco desse tule do centro, mas eu não preciso desse tanto. Então, eu vou modelando, vou retirando, até ficar na medida que eu desejo. Olha, ficou assim, tá vendo? Então, eu preciso cobrir aqui, ó, essa parte do centro, tá? Mas aqui ainda tá muito alto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou retirando com a tesoura, vou modelando até ficar do jeito que eu desejo. Olha, vou colocar assim, vou deixar um sobre o outro. E nessa parte aqui de cima, eu também vou retirar o excesso. Então, essa aqui vai ser a parte de trás, mas ela precisa ter um ótimo acabamento, né? Porque a mãe, ela também percebe A mamãe, ela percebe todos os detalhes. Aqui eu vou passar um fio de cola e vou começar a colar esse tule aqui. Se ainda não tiver na altura que eu desejo, então eu vou modelando com a tesoura. No final, você vai perceber que vai ficar um ótimo acabamento. Então, é muito importante a gente caprichar, cuidar de todos os detalhes. A peça vai ficar linda e a mamãe vai perceber que você fez um ótimo acabamento. Então, eu vou retirando até ficar do jeito que eu desejo. Vou passar mais um fio de cola aqui. Vou colocar esse tule de cima sobre o tule de baixo. E eu vou modelando até chegar no tamanho que eu desejo para colar aqui o meu elástico e fazer o acabamento aqui da asa. As partes de baixo, eu também vou verificar aqui o tamanho que eu quero e vou tirar todo o excesso do tule. E eu vou retirar esse tule aqui até ficar bem baixo essa parte aqui do centro, para que o acabamento fique um excelente acabamento, não pode ficar excesso. Depois que eu retirei, ficou assim, perceba que ainda tá um pouco alto. Aqui é a parte da frente, vai acabamento dos 2 lados, tá? Eu vou usar um pedaço de meia de seda, mas antes vou medir aqui pra você o elástico. 2 pedaços de 32,5 centímetros, que é onde a criança vai colocar os braços, tá bem? Então, eu vou colocar um do lado direito, outro do lado esquerdo, tá? E eles precisam ficar assim, ó, pra cima, tá? Vou fazer uma costura bem simples, porque depois eu vou colar esse elástico na asinha, e por cima desse elástico ainda vai um pedaço de feltro, então, vai segurar muito bem ali junto com a meia de seda, que eu vou fazer o acabamento no centro, tá bem? Então, aqui são pontos simples, eu vou fazer nas 2 partes. Vou passar aqui mais uma vez. E vou cortar. Eu vou passar mais umas vezes aqui, tá? No elástico, essa linha com agulha, pra segurar muito bem. Passar mais uma vez. Agora, aqui, vou cortar. Pronto. Vou cortar aqui. Vai ficar assim. Agora, aqui, olha, ficou desse jeito os dois, tá? Os dois iguais. Eu vou pegar a cola quente, vou passar um fio aqui no centro. Vou pegar a meia de seda e vou colocar aqui. Essa aqui é a parte de trás, tá bem? Agora, eu vou puxar essa meia de seda, tá? E vou fazer várias voltas para que esse centro aqui fique baixo, não fique nenhum excesso, porque na parte aqui, olha, nessa parte aqui da frente, essa aqui é a parte da frente. Eu vou colocar o arranjo, vou colocar as borboletas. E na parte de trás, que é onde tá o tule,
eu preciso deixar bem reto para poder colar os elásticos. Então, depois que eu fiz várias voltas, ficou desse jeito. Perceba que ficou um ótimo acabamento. Agora, eu vou fazer uns pontos de cola. Vou pressionar muito bem aqui esse elástico, tá? Vou colar aqui a outra parte também. Vou pressionar. Agora, por cima do elástico, onde eu fiz as costuras, tá? Seguindo aqui, ó. Seguindo a costura, vou colocar o feltro em cima. Então, ficou um lindo acessório, mas a gente precisa caprichar no acabamento para ficar ótimo, porque não adianta eu fazer um lindo acessório e não ter um bom acabamento, ficar excesso de cola ou ficar alguma parte torta aqui, porque aí não fica bacana. E nessa parte aqui eu preciso colocar uns pontos de cola. Ficou desse jeito, tá vendo? Perceba que não ficou alto, porque eu fui modelando, né, o tule. E essa aqui é a parte da frente, ó. A meia tá saindo aqui, eu vou passar um pontinho de cola, pra deixar tudo no lugar. Essa é a parte que vai ficar mais visível, que é a parte da frente. E eu vou colocar aqui o meu arranjo. Vou fazer um fio de cola seguindo aqui a linha das asinhas e vou pressionar para esse arranjo colar aqui em cima. Pronto, ficou assim. E aqui eu vou distribuir aqui as borboletas e as flores. Vou decidir onde eu vou colocar. Só que nessa parte aqui de cima tá aparecendo arame, eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou pegar a fita número 2... Vou cortar o tamanho que eu desejo, tá bem? Olha, perceba que com a fita o acabamento ele vai ficar muito mais bonito. Então, eu arredondei aqui as pontas da minha fita e selei. Vou passar de novo aqui mais um fio de cola, tá? Sem excessos. Vou pressionar aqui esse pedaço da fita. E agora, aqui por cima, eu vou começar a colocar a minha borboleta e as minhas flores. E eu vou posicionar a borboleta assim, vou decidir como eu quero colocar. Vou colocar aqui um pontinho de cola e vou colocar ela assim, como se ela estivesse flutuando. Ficou desse jeito. Agora, eu vou colocar aqui uma flor, aqui desse lado, e vou deixar aqui um espaço para colocar a outra. Acredito que assim vai ficar bonito. Mais um pontinho de cola. Vou pressionar para essa flor ficar aqui. Olha, e ficou assim. Ficou desse jeito. Agora, aqui nas 4 partes da asa, eu vou colocar pérolas, vou colocar as flores, vou distribuir aqui para mostrar para você como eu quero que fique. Eu quero que fique desse jeito. E para fazer a colagem, aqui no centro eu vou colocar mais uma flor. Ficou um espaço aqui, olha. Eu acho que com essa flor aqui vai ficar mais bonito. Então, eu vou fazer um pinguinho de cola e vou colocar aqui a flor. E na parte de baixo, para colar as borboletas e as flores, como eu vou colar sobre o tule, é só um pontinho de cola, tá? Porque a borboleta, ela vai ficar colada no tule de cima, não vai ficar colada nas 2 partes do tule, tá bom? Então, perceba que é só um pontinho de cola, bem pouco mesmo. Vou posicionar aqui onde eu quero e vou apertar um pouquinho, só no tule de cima, tá bem? Vou fazer isso na outra e vou fazer também nas flores. Olha, então, tô colando aqui a outra. Pra ficar assim, olha, as duas no mesmo espaço, tá? Colei as flores também. E agora, com a T6000, eu vou colar meia pérola nas partes de cima e nas partes de baixo. E são só algumas meias pérolas, tá? Nada demais, aqui é só pra fazer um detalhe. A asa fica linda. Fica um resultado incrível, eu espero muito que você tenha gostado, espero que você deixe um comentário e espero que você compartilhe com as suas amigas. Esse foi o resultado e até o próximo vídeo.